Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que eu não pus esse gato aqui. Esse gato subiu aqui e fica me encarando, então, sei lá. Olá, galerinha que do canal Biscoito Esperto, e hoje eu trago pra vocês um vídeo que faz muito tempo que eu não faço, que é uma nova batalha literária. Quando eu decidi fazer isso no canal, eu queria fazer isso direto, pelo menos uma batalha literária uma vez por mês, pegar 2 livros de autores diferentes, um do mesmo autor e comparar, só que não rolou. Por motivos de que não é que eu não gostei do formato, mas é porque é muito difícil comparar 2 obras e às vezes eu sentia que era melhor fazer simplesmente uma resenha do que ficar forçando uma comparação. Mas nesse caso eu acho que cabe, porque eu vou comparar 2 livros do mesmo autor. Natália, afinal de contas, o que esses livros que você vai comparar têm em comum? Por que você está comparando eles? Bom, eles foram escritos pelo mesmo autor, que é o Kurt Vonnegut. O primeiro livro se chama Slaughterhouse 5. Eu li ele em inglês, mas eu vou, a partir de agora, mencionar ele como Matadouro 5, que é o título que ele tem no Brasil. E o livro Cama de Gato, do mesmo autor, que essa daqui já é a versão em brasileiro, ou em português brasileiro. Eu vou comparar esses 2 livros porque ambos falam sobre a guerra, ainda que de aspectos bastante diferentes. Os 2 livros se passam depois da Segunda Guerra Mundial e eles seguem um protagonista tentando entender um pouco mais sobre o passado recente que ele acabou de viver. Um ponto em comum entre os 2 livros é que durante a leitura a gente é apresentado a filosofia de vida nihilista. O nihilismo, pra quem não sabe, é um tipo de filosofia onde nada faz sentido, nada tem um propósito. As coisas simplesmente existem e assim, a gente existe pra nada e a gente vai morrer pra nada e é isso. Vida que segue, literalmente, vida que segue e acabou. Antes de realmente falar dos livros propriamente ditos, eu preciso falar um pouquinho sobre o Kurt Vonnegut e quem ele era como autor. Ele é um autor contemporâneo, ele morreu em 2017, ou seja, faz pouquíssimo tempo, sabe? O cara tava aí até agora. E ele é considerado um autor, praticamente já um escritor clássico da literatura norte-americana, porque os livros dele tiveram um grande impacto na literatura. Antes dele ser de fato um escritor, ele estudou química na faculdade, ele serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial. Ele inclusive estava presente no bombardeio de Dresden, que é o bombardeio sobre o qual é falado no livro Matadouro 5. Ele estava lá quando isso aconteceu. Dresden era uma cidade alemã e esse bombardeio é considerado um dos piores crimes de guerra da história. E ele tava lá quando aconteceu, então ele realmente tem uma propriedade pra falar sobre o assunto. Mas apesar de eu dizer que ele tava lá e escreveu depois um livro sobre o bombardeio de Dresden, o livro não é uma autobiografia. A formação química que o Kurt Vonnegut teve, e se não me engano depois ele também estudou sociologia ou antropologia, alguma coisa assim, essas 2 formações que ele tinha ajudaram ele a escrever esses livros como uma espécie de crítica social à guerra, com uma base muito boa, porém ainda mantendo um nível alto de ficção, porque as histórias dele são praticamente, digamos, ficção científica. A pergunta que não quer calar é sobre o que, afinal de contas, são esses 2 livros. Se alguém me perguntasse, Natália, qual livro eu devia ler primeiro do Kurt Vonnegut, eu provavelmente recomendaria Cama de Gato. Apesar do meu livro favorito do Kurt Vonnegut ser, de fato, o Matadouro 5, eu acho que Cama de Gato é um livro de muito mais fácil compreensão, principalmente para uma pessoa que não está acostumada a ler. O Matadouro 5, ele já é um livro um pouco experimental, com uns conceitos muito diferenciados, tanto na forma de escrita, quanto dentro da narrativa em si. Então eu acredito que uma pessoa que não tem costume de ler livros vai pegar esse livro e ficar muito confusa. Mas uma pessoa que já costuma ler bastante pode gostar mais desse livro, lendo ele primeiro. Mas é claro que eu recomendo os 2, são ambos ótimos livros. Se vocês assistiram o meu vídeo de top 10 leituras da vida, você vai ver que o Matadouro 5 tá lá. Eu não fiz uma colocação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas ele tá lá no meio dos 10. Então, saibam que esse livro é realmente muito bom. O livro começa com o próprio autor, no caso o Kurt Vonnegut, não é o narrador que ele cria depois. O Kurt Vonnegut fala que ele queria escrever um livro de guerra quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi soldado pelos Estados Unidos. Mas na cabeça dele era muito difícil escrever um livro sobre isso, porque ou você tá criando uma espécie de livro apologético à guerra, que é o que ele não queria fazer, ou você tá simplesmente fazendo um livro emocionante sobre um ex-soldado que sofreu muitas coisas, meu Deus, é isso aí, que também é uma coisa que ele não tava afim de fazer. O fato é que o Kurt Vonnegut, ele queria falar sobre a experiência dele como soldado, mas ele não queria cair na armadilha de ficar se propagando, se glorificando como um herói, porque ele não se via como herói. Apesar de ele ter lutado na guerra, ele pensava, eu sou mais um, eu quero contar o que eu vivi, mas eu não quero que as pessoas fiquem olhando pra mim, oh meu Deus, o Kurt Vonnegut lutou na Segunda Guerra Mundial, meu Deus, encham este homem de medalhas. Ele não queria que isso acontecesse com ele, porque ele não se achava necessariamente uma pessoa honrada por ter lutado na Segunda Guerra Mundial. É por isso, então, que o Kurt Vonnegut decide contar a história dele no bombardeio de Dresden através dos olhos de outra personagem, que é o Billy Pilgrim, que a gente
pode dizer que talvez tenha sido uma pessoa real na vida do Kurt Vonnegut ou não, mas é difícil dizer, então pra todos os efeitos eu vou tratar ele como um personagem 100% fictício. Yuji! Depois da introdução do livro, que de fato é narrada pelo Kurt Vonnegut, a gente já começa na narrativa do Billy Pilgrim, então a gente não vê mais o Kurt depois disso. Ou será que vê? A gente não vê mais o Kurt como narrador do livro. E, enfim, o Billy Pilgrim, ele lutou na guerra, aconteceu a guerra, voltou da guerra, e quando ele volta da guerra, ele é abduzido por alienígenas. Você pensa, Natália, o quê? Oi? Alienígenas? Eu não tô entendendo mais nada. Pois é, quando eu comecei a ler esse livro, eu também tava tipo... será que eu li certo? A questão é que o Billy Pilgrim, ele é abduzido por alienígenas, que são os Trafalmadorianos. Eu acho que assim, eu li o livro em inglês, então eu traduzi do jeito que eu acho que é. Se não for Trafalmadorianos, vocês me corrijam depois. Mas esses alienígenas, eles têm uma forma única de ver o tempo. Eles não veem o tempo, tipo, como passado, presente e futuro, estou vivendo o que eu estou vivendo agora e é isso. Eles veem o passado, presente e futuro como uma coisa só, tudo existe ao mesmo tempo. O nosso cérebro reorganiza os acontecimentos, mas pra eles... tudo já aconteceu, eles já sabem do passado, presente e futuro, eles sabem todas as consequências dos atos deles, então eles estão só seguindo um script e vivendo a vida que segue, e é isso aí. É um pouco parecido com o conceito dos alienígenas do filme A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos da história da humanidade. Se você não viu A Chegada, assista. O mais interessante dos Trafalmadorianos é que assim, eles conhecem passado, presente e futuro, eles conseguem entender o que eles estão vivendo agora, o que eles já viveram, o que eles vão viver, mas eles veem tudo ao mesmo tempo, eles reorganizam isso na mente deles, e mesmo quando eles sabem que alguma coisa horrível, alguma tragédia vai acontecer no futuro, eles não fazem nada pra impedir, porque no entendimento deles, na configuração cerebral deles, essas coisas são necessárias e têm que acontecer por mais trágicas e terríveis que elas sejam. O que é muito interessante. Talvez é difícil pra nós como humanos compreendermos isso, afinal de contas, se a gente soubesse que, sei lá, toda a nossa família vai morrer amanhã, a gente tentaria fazer alguma coisa pra impedir isso. Mas pros Trafalmadorianos, esse tipo de comportamento não existe, eles simplesmente deixam as coisas acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Depois que ele é abduzido, o Billy, ele começa a conviver um pouco com os alienígenas. Ele, a princípio, não entende direito como é que funciona essa coisa de ver o futuro ao mesmo tempo de que passado e presente. Então ele fica muito confuso, mas com o tempo ele aprende, o cérebro dele aprende a ver do mesmo jeito que os alienígenas, apesar dele não compreender o desejo dos alienígenas. Então o livro começa, o presente do livro é quando o Billy Pilgrim voltou da guerra, acabou de voltar, ele consegue ver o futuro dele, tudo que vai acontecer com a família dele, com a filha, a mulher, a esposa, amizades e tudo mais. Ele sabe do passado dele na guerra, e ele sabe do presente dele, e essas coisas acabam virando uma só. Por isso que eu disse que a narrativa do livro é um pouco experimental, porque em alguns momentos a gente tá no presente com o Billy, acabou de voltar da guerra e está vivendo com o trauma dele, ao mesmo tempo que ele tá vivendo o trauma literalmente. Ele pega todos os gatilhos dele da Segunda Guerra e ele revive essas coisas como se ele estivesse lá naquele momento, e não é só no sentido de trauma mesmo, de uma crise de pânico, mas é no sentido de que o cérebro dele reorganizou o tempo de vida dele de um jeito que parece que o passado dele na guerra tá acontecendo agora ao mesmo tempo que o presente, e ele também vê o futuro dele, todas as coisas boas e ruins que aconteceram com ele e com a sua família, e ele acaba tendo que viver com isso de uma forma ou de outra. Como vocês podem ver, os livros eles são bem curtinhos, então se eu falar mais do que isso eu já vou estar dando spoiler. Agora vamos falar sobre o excelentíssimo Cama de Gato. O livro Cama de Gato também é um livro de ficção científica, mas talvez ele seja menos maluco, menos experimental do que o Slaughterhouse-5, do que o Matadouro 5. Esse livro aqui é narrado pelo Noah, que é um jornalista. Ele escreve em primeira pessoa e ele fala sobre como que o mundo mudou depois que a primeira bomba atômica foi realmente ativada, acionada. Só que para poder falar sobre isso, ele, como um bom jornalista, ele tem que conhecer quem foi a pessoa que criou a bomba atômica, quais foram as motivações dela e saber um pouco mais sobre o que ela esperava com a criação. Então ele vai atrás do criador da bomba atômica, que na verdade no livro é uma pessoa fictícia, que é o Dr. Honecker. O problema é que Honecker já morreu faz um tempo, então ele acaba tendo que conhecer mais sobre a família dele, que são os filhos do Honecker. E conforme ele vai conhecendo mais sobre a família, ele acaba sendo levado para uma ilha que foi recentemente descoberta, que é a ilha de San Lorenzo. Essa ilha é uma ilha muito louca, tipo, literalmente. Essa ilha é um lugar paradisíaco e ela foi criada, desenvolvida por um grupo de pessoas, de ativistas políticos, que fizeram com que esse lugar fosse basicamente um país super liberal, tipo, o ápice do comunismo, só que até um pouco diferente da noção que a gente tem de comunismo presentemente, digamos. O mais importante
importante dessa ilha de São Lourenço é que lá existe uma religião chamada boconismo. Essa religião não existe na vida real, mas eu acho ela muito interessante porque ela pega alguns aspectos de outras religiões e daí parece que o Kurt Vonnegut socou tudo junto, assim, e misturou e fez uma coisa, assim, que na verdade é assim que surgem todas as religiões, não é mesmo? Polêmicas. O boconismo, ele tem uma espécie de forma fatalista de ver o futuro. Então ele acredita que todas as pessoas que nascem, elas estão ligadas a outras pessoas e cada um tem um objetivo de vida, de tocar a vida de outras pessoas e todas elas têm que trabalhar juntas para que aconteça uma grande obra. Isso é uma coisa bem comum em várias religiões, mas na forma como ele coloca é até um pouco específico essa forma de tocar a vida das pessoas. Mas eu não quero falar muito sobre isso porque eu acho que é um pouco de spoiler, mas é um dos aspectos mais interessantes do livro de fato. O interessante do livro, na verdade, é que conforme o Noah ele investiga a vida do Honecker e sabe mais sobre a bomba atômica, ele descobre que, na verdade, talvez este cientista tenha criado algo mais perigoso do que a bomba atômica. Na verdade, quando eu li o livro e ele fala sobre essa outra criação dele, eu achei que fosse real. Eu li e eu pensei, caralho, eu não sabia que isso existia. E daí eu fui pesquisar e descobri que não é real. Mas, cara, é tão verossímil, faz tanto sentido, que se fosse real, se alguém inventasse amanhã, eu não duvidaria. Eu falaria, ok, eu devia ter esperado por isso, porque Kurt Vonnegut previu em Cama de Gato. A pergunta que não quer calar, Natália, por que é que esses livros são tão bons assim? Pra você tá aqui falando deles agora. Bom, a verdade é que eu fico meio abismada com o fato de que esses dois livros, eles são super curtinhos. O Cama de Gato, ele tem 250 páginas. O Matadouro 5 tem 207 páginas. Isso porque ele tá em versão pocket. Eu acho que um livro um pouco maior dele seria até menor do que 200 páginas. E esses dois livros, apesar de serem tão curtos, tão sucintos, eles são muito ricos em narrativa, em desenvolvimento de personagens, tudo. Esses livros têm tudo perfeitamente condensado, não tem nada sobrando e absolutamente não tem nada faltando, apesar deles serem bem curtinhos. Eu acredito que o Matadouro 5 é mais uma forma de crítica à guerra, é claro, como eu disse, só que principalmente uma forma de crítica, ou talvez uma espécie de matutação, digamos, sobre como a gente lida com tragédias, tanto tragédias em larga escala, como a Segunda Guerra Mundial, ou tragédias pessoais, como você perder a sua mãe, como o seu bichinho de estimação morrer, aí onde não vai morrer nunca, porque ela é um gato imortal. O protagonista do livro, que é o Billy, ele viu uma cidade literalmente ser bombardeada, ele viu soldados tanto aliados dele, tanto inimigos, tanto melhores amigos dele morrerem, e depois quando ele volta da guerra, ele ainda é acometido por várias tragédias familiares. E como ele tá vivendo o tempo de uma forma diferente, é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Todo o terror que ele viu na guerra, as mortes dos melhores amigos e depois as tragédias familiares, tudo acontece junto. Então como que esse cara tá aí vivendo a vida dele, sendo que tudo de ruim que vai acontecer com ele tá acontecendo também ao mesmo tempo? Quando ele herdou essa habilidade dos Transformadorianos de ver o passado, presente e futuro de uma vez só, ele percebeu que as coisas, elas estão meio que escritas em pedra e elas não podem ser mudadas. Você pode ver elas na ordem que você quiser e você pode tentar compreender como que elas aconteceram do jeito que elas aconteceram, mas ao mesmo tempo você não pode chegar e mudar nada, você não pode mudar uma tragédia de acontecer. É uma mensagem fatalista, é uma mensagem de que o que acontece, por mais terrível que seja, não pode ser mudado e a gente tem que aprender a viver com as tragédias. E mesmo com essa ideia fatalista e bem niilista, o Billy ele aprende a conviver com essa forma nova de ver o tempo e ele acaba apreciando muito o fato de que ao mesmo tempo em que todas as tragédias da vida dele acontecem ao mesmo tempo, todas as coisas boas que já aconteceram com ele ou vão acontecer, também acontecem juntas. Então é uma espécie de equilíbrio e eu não sei se eu conseguiria ter a mesma paz de espírito do Billy pra ver as coisas dessa forma, mas eu achei interessante como o Kurt Vonnegut explorou esse lado. Eu acredito que a grande diferença entre Matadouro 5 e A Cama de Gato é a crítica social que eles empregam. Porque apesar de ambos os livros falarem sobre guerra e de alguma forma sobre destruição e tragédias, esses livros eles abordam temas inerentemente bastante diversificados. Cama de Gato eu acredito que é um livro que ele faz uma crítica a crenças e pode parecer que seja mais uma crítica à religião organizada, mas eu acho que o livro ele vai um pouco além disso. A religião boconista, dentro desse livro, ela se organiza em torno da ideia de que todos os fiéis sabem que o boconismo é uma balela. Não é tipo, eu acredito piamente e daí as pessoas de fora olham e pensam, essa pessoa não entende que ela é burra, sabe? Mas dentro do boconismo não, todo mundo que se junta a essa religião já sabe que a religião é pura balela, que as coisas não existem e não fazem sentido, mas mesmo assim elas se juntam a essa religião por elas gostarem, quererem acreditar nas mentiras que a religião oferece, porque elas são mentiras muito confortáveis. Então, apesar das pessoas saberem que essas coisas não são reais, que as coisas que o boconismo promete ou prega e ensina não são reais, elas escolhem
fingir que elas não sabem, escolhem fingir que elas não percebem que é tudo falso, pelo simples fato de que a saúde mental delas depende de acreditar em alguma coisa. Assim como o Matadouro 5, é claro que Cama de Gato também é uma crítica à guerra, só que dessa vez ele apresenta mais o Honecker, que é o criador da bomba atômica, como uma pessoa humana e boa. Então a gente às vezes vê, tipo, qualquer pessoa que esteja envolvida com essas coisas como uma pessoa terrível, que amava destruição e não sei o quê. E o próprio protagonista do livro, ele vê o Honecker como uma espécie de vilão. Mas o próprio Kurt Vonnegut, em sua narrativa, ele deixa claro que ele pensa diferente do protagonista. Ele pinta o protagonista como uma pessoa imparcial. É uma pessoa que não consegue distinguir o uso da bomba atômica pela criação e inovação científica. Porque é claro que qualquer tipo de conhecimento e inovação científica deve ser grandemente celebrado. E uma bomba atômica, por mais que seja algo terrível, o fato de que ela existe, que é uma possibilidade científica, é algo de se surpreender. E a gente tem que dividir a forma como a gente vê as coisas. É como o Santos Dumont, que cometeu suicídio quando as pessoas começaram a usar os aviões dele pra guerra. Os aviões, eles não são inerentemente ruins. Eles servem para muitas coisas. Porém, eles foram usados para o mal. Uma bomba atômica poderia ser utilizada para o bem? De certa forma, as explosões nucleares, elas são utilizadas como fonte de energia renovável. Mas é claro que também é uma destruição perigosíssima. O Matadouro 5, a princípio, é uma história bem deprimente, contada meio que fora de ordem, mas também é uma história muito bem contada e interessante. Então, se você já é um leitor mais experiente, que você costuma ler livros, pode pegar a versão em português mesmo desse livro. Eu só li em inglês porque foi uma edição que meio que caiu no meu colo, sabe? Senão eu teria comprado em português também. E eu acho que é um livro muito interessante pra quem já tá acostumado a ler bastante. Não tô dizendo que quem não lê não vai entender o livro, mas é que talvez uma pessoa que não lê possa ficar assustada com as artimanhas narrativas que o Kurt Vonnegut oferece. Por outro lado, o Cama de Gato é um livro mais simples de ser lido para qualquer tipo de pessoa, porque ele apresenta uma narrativa com começo, meio e fim, diferente dessa daqui, que é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, é bastante interessante ver a diferença da narrativa do próprio autor. Se você ler os dois livros, você vai perceber bastante isso. Se eu for escolher um favorito, é o Matadouro 5. Entrou no meu top 10 de melhores leituras da vida. Não que o Cama de Gato fique muito pra trás, mas esse livro aqui realmente ele é muito inovador. Ele tem um conceito narrativo de storytelling mesmo, completamente diferente de tudo que eu já vi. E é um livro muito bom, sabe? É um livro bem deprimente que fez eu terminar de ler ele com um sorriso no rosto. Então eu acho que é realmente um tipo de livro diferenciado que a gente não vê por aí o tempo todo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa batalha literária. Eu sei que fica um vídeo um pouco longo, mas eu queria muito falar sobre os livros faz tempo e eu sinto que uma resenha não era o suficiente. Eu tinha que comparar os dois livros, eu tinha que pôr um contra o outro e mostrar as diferenças e semelhanças na narrativa do Kurt Vonnegut. Pra ser sincera, apesar de eu ter gostado tanto desses dois livros, eu não li nenhum outro livro do Kurt Vonnegut ainda. Então, se você já leu outros livros dele e queira me recomendar, coloca nos comentários quais são seus favoritos, que eu pretendo ler no futuro próximo. Eu sou apaixonada por esse autor e eu quero ler toda a obra dele. É que como eu tô um pouco focada no meu desafio Haruki Murakami, e eu tô lendo todos os livros do Murakami, eu não tô me focando em ler muito de autores novos. Mas eu acho que quando eu terminar o desafio Murakami, que afinal de contas, surpreendentemente, não está longe de seu fim, depois de 2 anos, eu acredito que eu quero fazer um desafio Kurt Vonnegut, ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recomendo fortemente os dois livros, então não é tipo, qual dos dois eu vou ler. Leia os dois, só escolhe qual você vai ler primeiro, que eu recomendo Cama de Gato, mas leia os dois e eu tenho certeza que você vai gostar. Ou se você for muito ousadão, chega lá e lê os dois de uma vez. Não, eu vou ler um capítulo desse, vou ler um capítulo desse, vida que segue, mano, é isso aí, você consegue, você é capaz, é isso. Então, gente, muito obrigada por assistirem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, porque eu sempre leio todos os comentários, dê o seu joinha, se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo.